Então, começando falando sobre a importância da representatividade das mulheres na política, eu vou chamar então para fala a ministrante Vitória Aparecida Pereira Vitor, que é extensionista rural da Empaer da Paraíba. Trabalha com tecnologia em cooperativismo, é presidente da Unisol Paraíba, assessoria e consultoria a cooperativas e associações. Que currículo impecável e invejável, né, Vitória? Então, fique à vontade, nesse momento a fala é sua e a gente vai estar aqui acompanhando e aprendendo. Muito obrigado, boa noite. Boa noite a todos e todas. Fico muito feliz em estar participando, ter recebido o convite para a gente vir conversar um pouco. Eu não digo que a gente é uma palestrante, a gente vai conversar um pouco sobre essa questão da mulher na política, a sua importância. Vou tentar fazer um pouco da história para a gente também discutir um pouco isso aí. E Bem, eu acredito que todos são ou cooperativa ou associação, as pessoas fazem parte da economia solidária, a gente está num momento de crescimento, depois de todos os desmandos, a gente está começando a construir, recomeçando a reconstruir de uma forma, eu digo que até um pouco dolorida, porque ficamos esses 4 anos sentindo muita dificuldade de trabalhar realmente a economia solidária e principalmente as questões da mulher, né? Então, vamos começar a falar um pouco. Eu gostaria que passasse o slide aí para a gente começar a falar sobre essa importância. Eu comecei até a pensar o seguinte: a importância da representatividade da mulher na política, o lugar de mulher na política mesmo. A gente faz política o tempo todo, né? Dentro de casa, a gente trabalha com a política, a gente sai, a gente trabalha com a política, mas quando a gente pensa na representatividade, nós estamos muito além. Bem, vamos dar uma olhada na linha do tempo, né? Quando na questão feminina no Brasil. 1827, as meninas são liberadas para frequentarem a escola. Aí imagine, 1827, só em 52 anos após, as mulheres conquistam o direito ao acesso às faculdades. Já em 1910, o primeiro partido político feminino é criado. Agora, é criado, né? Mas as mulheres só conquistam o voto 22 anos depois, em 1932. E a gente está olhando aí toda essa conquista, a dificuldade que as mulheres têm, as dificuldades que ainda tem hoje, né? A gente vai percebendo que, embora a Constituição de 88 ela reconhece que as mulheres, como os homens, têm direitos iguais, são iguais, mas a gente ainda permanece, 88 até 2024, a gente vendo que esse reconhecimento só na Constituição, não é? Em 2021 é criada a lei para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher. Quando a gente passa a olhar, eu fiquei olhando, eu não gosto muito de assistir o guia eleitoral, mas esse ano eu tive a curiosidade de olhar mesmo, de assistir. E eu fiquei vendo que termina sendo algumas violências com a questão do convite para algumas mulheres preencher os 30% dos partidos. Aí você pode me dizer por quê? Porque a gente percebe que algumas mulheres, elas vão para o discurso, aquele guia eleitoral, às vezes elas não estão dizendo nem muita coisa sobre a questão da mulher e mesmo o papel dela ali dentro. É, pega qualquer pessoa, qualquer mulher, sem ela ter conhecimento, mas precisa preencher os 30%. E eu vi isso muito claramente. Não é desmerecendo, mas é pega as pessoas sem preparação, justamente para que não consiga alcançar, ser eleita para cargos. Porque a quantidade de mulher que tinha, pelo menos na minha cidade, eu fiquei vendo de vereadoras
que elas realmente foram para ali só para encher os 30%. Aí a gente começa a ver que, um pouco dessa linha do tempo, os primeiros países a liberar o voto feminino foram a Nova Zelândia, em 1893, e a Austrália, em 1902. No fim dos anos 1920, a Inglaterra e os Estados Unidos, duas das maiores e influentes nações do planeta, né, já haviam concedido os direitos políticos às mulheres. Em 1927, de forma pioneira, o Rio Grande do Norte autorizou suas mulheres a votar e serem votadas. Na época, os estados tinham mais liberdade legislativa. Assim, o Grande do Norte elegeu, em 1928, a primeira prefeita do Brasil, a Vitória de Alzira Soriano, na cidade de Lages. Foi notícia até no New York Times. Então, é, eu acho que a gente pode pensar assim: será que antes as pessoas, apesar das dificuldades, existia mais coragem? Ou a gente, apesar da luta, a gente ainda vê muito medo? Ou a própria mulher não votar na mulher nos dias atuais? Porque se a gente vê, tá, em Lages, ainda hoje é uma cidade pequena, ela conseguiu ter a vitória, mas a gente começa a ver que nas grandes cidades, nos grandes centros, a gente ainda vê muita dificuldade de mulheres serem eleitas. E a própria mulher votar em mulher. Dá para passar? E aqui a gente tem um documento que foi enviado ao Senado em 1927 pela feminista Berta Lutz, cita o pioneirismo do Rio Grande do Norte e pede a liberação do voto feminino em todo o Brasil. Eu sei que tem gente de todo o Brasil, mas eu fico muito orgulhosa de ver que o Nordeste, tem essa coragem, né? A mulher nordestina, ela teve muito essa coragem de fazer isso. Porque muitas vezes as pessoas, quantas mulheres nordestinas a gente não conhece e a força que ela tem e que ela consegue fazer isso? Porque até no nosso país a gente ainda vê essa questão muito da política, da não valorização ou não do empoderamento de mulheres de qualquer parte do país. E principalmente nós nordestinas, né? Nós temos muito essa questão de ser taxado no Nordeste. Mas aí a gente tem. Em 1927, nós tivemos uma mulher que teve a coragem de reunir 2.000 assinaturas e enviar ao Senado um pedido de liberação do voto feminino em todo o Brasil. Pode passar? E aí nós temos também na década de 20 a reunião de Federação Brasileira para o Progresso Feminino, isso antes de ser liberado o voto, né? Que o voto foi liberado em 1932, mas a gente já vê que as mulheres elas tinham uma força e têm uma força que a gente sabe que essa força ela ela vem muito forte na questão da participação, na questão da estratégia, na questão do olhar, e é essa mulher que ela precisa estar dentro da política, que eu, com certeza o mundo melhorar muito. E nós temos aqui a Carlota Pereira de Queiroz, que foi a primeira mulher eleita deputada federal do Brasil, no Brasil. Agora ela tem eu fui ler a história de Carlota, né? Ela é uma mulher que ela organizou a frente, ela organizou, foi a primeira mulher a pensar no social, mas ela teve uma coisa que em 1964 ela apoiou a questão da militar, civil-militar, para derrubar Jânio Quadros, né? A questão militar. Então, a gente também precisa pensar que as mulheres, de uma forma geral, elas entram ainda na política, mas ainda a questão do pensamento, às vezes ainda vai muito para o pensamento. É uma percepção minha. Muitas dessas mulheres que estão aí na política,
a não ser aquelas que são, vamos lá, de esquerda, mas elas têm um pensamento ainda muito olhando o pensamento, não um pensamento do todo, mas um pensamento muito ainda do lado machista. Pelo que eu entendi, pelo que eu li, pelo que eu venho pesquisando de Carlota Pereira de Queiroz. Foi um marco, foi, mas teve essa questão de apoiar o golpe de 1964. E a gente fica vendo até os dias de hoje, né, na questão política, o que eu já disse antes, que muitas das mulheres, elas estão ali, vão para compor, e aí não tem ainda nada, e quem tem, não tem coragem de ir. Quem já está entendendo, querendo muito na luta pelo direito, nos movimentos, não tem coragem de ir para disputar uma política ainda no nosso país. Aí entenda uma coisa, eu coloquei esse gráfico porque o censo de 2022 diz que o Brasil tem 104,5 milhões de mulheres e 98%, 98,5 milhões de homens. Aí você vai dar uma olhada nisso aí, quando a gente vai passando, a gente vai vendo que o quê? A população é 203,1 de habitantes, mas a gente vai ver que na questão da política, a participação da mulher é muito pouca. Muito, muito, muito pouca. A gente viu que na última eleição de 2020, 2019, as mulheres, 2020, as mulheres, elas foram só 15% no Congresso, né? E agora passou a ser, nessa última eleição, 18%. Aí veja a disparidade que existe. A quantidade de mulheres que existe e a quantidade de homens. E por que não aumentar essa participação? E nós que estamos aqui, por que a gente também não pensa em sermos também essas mulheres que podemos aumentar esse número participativo? A quantidade de prefeitas eleitas agora em 2024. 2016, a gente vai começar a ver. 2012, nós tivemos 665, 11,8% de mulheres e 88,22% de homens. Em 2016, 11,6% deu uma queda e subiu para 8,4% de homens. Em 2020, subiu para 12,2% e o homem foi para 87,8%. Pode passar? E quando a gente chega para pegar essa de 2024, a gente ainda não está com esse percentual, por isso que eu não mostrei aqui. A gente fica vendo que, quando a gente vai olhar o que a ODS 5 ela fala, que é garantir a participação plena das mulheres nos diversos níveis, como a gente está distante ainda, pelos indicadores que a gente está vendo hoje nas eleições para vereadoras e prefeitas também, né? O Brasil, ele precisa efetivar a igualdade, direito, oportunidade para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na esfera pública, em suas dimensões políticas e econômicas, considerando as interseções com raça, etnia, idade, deficiência, orientação sexual, identidade de gênero, territorialidade, cultura, religião e nacionalidade, em especial para as mulheres do campo, da floresta, das águas e das periferias urbanas. E quando a gente fala nas periferias urbanas, eu eu fico olhando o seguinte: é muito mais difícil, tá, da participação das mulheres das periferias urbanas do que das mulheres da rural. Parece que as mulheres rurais, elas têm mais
estão procurando mais, está sendo mais investida a questão das políticas públicas. E a gente precisa dar uma olhada para isso. E quando a gente vê isso, quais os indicadores que diz isso? A proporção de assentos ocupados por mulheres em parlamentos nacionais, governos locais e a proporção de mulheres em posições gerenciais. Aí é quando você parte para esse lado da proporção de mulheres gerenciais, aí você também fica vendo que nas gerências são muito poucas e tem outra coisa. E o respeito também é muito pesado. Então, a ODS, ela garante isso, a participação das mulheres na política. Ela vem fazendo uma linha do tempo da política ao longo do tempo, desde 1927, quando passa 1932 o voto, aí você vai a Constituição de 1934, você vai vendo tanta coisa aí que vem passando, que a participação das mulheres é ela precisa muito mais, investir mais, que as mulheres participem. Até 2024, tivemos apenas 16 governadoras. E se a gente olhar no Brasil, até agora teve uma presidente, que foi Dilma Rousseff. E fizeram o que fizeram com ela, né? Então, por mais que a ODS e o Brasil tenha assumido o compromisso, mas ainda falta muita coisa. A legislação ela é frágil para muita coisa, porque eu digo que é frágil até nessa questão dos 30% de participação. Eu lembro que na eleição passada, pelo menos aqui em Campina, até a questão das cotas de verbas, as mulheres receberam inferior a isso. Teve mulheres que nem receberam. Nessa eleição, até agora, a gente não está vendo muito isso, a gente está procurando ver, mas a gente sabe que ainda existe essa discriminação da participação da mulher. E a gente precisa, eu digo sempre, a gente precisa se cuidar, cuidar uma da outra, e a gente começar a investir mais nesse campo da representatividade. E quando vem a lei das eleições, que promove a ODS 5, aí a gente pergunta, isso é suficiente? A lei da eleição que está garantindo os 30%, que está garantindo a proporcionalidade das cotas, será que é suficiente? Como é que está acontecendo? Como é que a gente está vendo? Como é que a gente está até fiscalizando essa participação, a aplicabilidade dessa lei? Hoje a Câmara, como eu disse no início, ela no último pleito teve 77 e agora 91, o que corresponde a 18% do total de 513 cadeiras da casa. O que é 91 para 513 representantes, só 91 mulheres ali na Câmara dos Deputados. E o pior ainda, na disputa pelo Senado, só 4 mulheres foram eleitas em 2022. E isso foi terrível, porque no pleito de 2018 foram 7 candidatas eleitas para o Senado. E essa queda para 2022, 4 anos após, caíram 3. O que é que precisa ser feito? O que é que nós precisamos fazer para que a gente consiga aumentar essa representatividade, tanto no Senado como na Câmara, como também na Assembleia Legislativa, nas câmaras de vereadores? A gente precisa realmente aumentar. Aqui na Paraíba são pouquíssimas mulheres na Assembleia e na Câmara dos Vereadores de Campina Grande, também muito pouco. Eu imagino em outras cidades maiores como é que está. Quando a gente fica pegando o quadro, a gente vê que realmente
a representatividade do nosso país está muito pouco de mulheres e vem um peso muito grande para nós, mulheres. Em quem nós estamos votando? Como nós estamos votando? E como a gente também está trabalhando para que outras pessoas enxerguem o voto, vejam o voto, consigam votar em mulheres. O que é que a gente pode construir enquanto economia solidária para a gente aumentar essa representatividade? E tem outra coisa muito forte. Se a gente for olhar a representatividade da economia solidária, a gente vai ver poucas mulheres envolvidas. Até dessas 91 que está lá na Câmara dos Deputados. E nessas 4 mulheres que estão no Senado, pelo menos na Paraíba, tem uma, é uma das 4. Mas de economia solidária, não tem, não tem defesa nenhuma para a gente através dela. Por quê? Porque ela vem toda de uma família que já vem há muito tempo no poder e é assim, elegendo os filhos para continuar, não é nem a questão de ser mulher estar lá. A gente vê pelo discurso, pelo próprio discurso dela. Então a gente precisa realmente investir mais nessa questão da mulher estar participando, mas ela participando realmente por ser mulher, tratando de políticas para mulheres e defendendo as mulheres lá dentro da Câmara e do Senado. Pode passar? E aí eu peguei uma frasinha que ele diz assim: as mulheres representam mais da metade da população em todo o mundo. Suas vozes devem ser ouvidas nas decisões públicas. E aqui a gente tem a Ana Carolina Pascolati, ela, no relatório, ela diz o seguinte: precisamos de pelo menos 130 anos para atingir uma paridade entre homens e mulheres no mundo, relata ela, né? E ela diz também: a desigualdade está em toda parte, está presente nas práticas jurídicas, no mercado de trabalho, especialmente dentro da política. Isso mostra que é uma necessidade urgente de conscientização e efetivação dos direitos da mulher. Isso é uma chamada de atenção para a gente também, né? O- é, e o Brasil, entre os 146 países analisados, ocupa a 90 posição, muito distante da paridade almejada. É quase 100%. Está quase no 100, no centésimo lugar. E quando a gente vai pegar o local que o país está, uma outra, a gente vai ver que ele está muito abaixo até da Índia, na questão da paridade. Pode pensar? E obrigada.